Se você é fascinado pelos segredos do passado, o vídeo de hoje é um prato cheio. Vamos desbravar descobertas fresquinhas, anunciadas em 2026, e algo que pode simplesmente reescrever a história. Vem comigo, é um prazer ter você aqui no canal. Aqui estão 8 curiosidades fascinantes de recentes escavações. Número 8. Afresco de Dionísio em Pompeia, Itália. Vamos iniciar abrindo as portas de uma mansão que ficou escondida sob as cinzas por quase 2 milênios. Preparem-se, porque o que os arqueólogos acabaram de revelar em Pompeia é, no mínimo, hipnotizante. Estamos falando de uma descoberta fresquinha na ínsula dei Castiamanti. Durante escavações recentes, os pesquisadores encontraram uma sala decorada com afrescos de uma qualidade técnica e preservação que deixaram a comunidade científica surpresa. Mas não é apenas a beleza que impressiona, é um mistério por trás das imagens. As pinturas retratam cenas que remetem ao culto dionisíaco. Para quem não se lembra, Dionísio era o deus grego do vinho, do êxtase e do teatro. Nos afrescos, vemos figuras em rituais que parecem suspensos no tempo, uma mulher oferecendo oferendas, sátiros e cenas que sugerem ritos de passagem e mistérios religiosos que eram mantidos a 7 chaves pelos seus praticantes na época. O que torna esse achado intrigante é o contraste. Enquanto Pompeia era uma cidade romana pulsante e pública, esses cultos mistéricos aconteciam em ambientes privados, quase secretos. A vivacidade das cores, aquele vermelho pomperiano vibrante e os detalhes das expressões faciais, nos faz sentir como convidados indesejados, observando um ritual sagrado que não deveria ser visto por estranhos. Além disso, a descoberta ajuda a montar o quebra-cabeça de como a elite de Pompeia conciliava a vida cotidiana com crenças espirituais profundas e, às vezes, controversas. É uma janela direta para a psique e a estética de um mundo que foi interrompido abruptamente pela fúria do Vesúvio em 79 d.C. Incrível, não é? Como um simples pedaço de parede pintada pode carregar tanta carga emocional e histórica? Se você, como eu, ficou fascinado por esses olhares vindos do passado, continue acompanhando o vídeo, ainda temos muitos mistérios para desenterrar. Número 7. Túmulo com mais de 1000 anos com restos humanos e artefatos de ouro, Panamá. Essa descoberta parece saída de um filme de aventura. A tumba número 9 de Elcano. A tumba não pertencia a qualquer pessoa. Nela, foi encontrado um senhor de alto status, datado entre os anos 750 e 1000 d.C. O que mais impressiona não é apenas o ouro, mas a quantidade de artefatos musicais. Dezenas de flautas feitas de ossos de animais foram depositadas ao seu redor, sugerindo que a música tinha um papel ritualístico vital em sua jornada para o além. Ouro por toda parte. Os arqueólogos desenterraram uma quantidade absurda de peitorais circulares, braceletes e brincos de ouro maciço. O estilo Grand Coquelet é famoso por sua sofisticação, e ver essas peças no lugar original ajuda a entender como esses líderes usavam o metal não como moeda, mas como um símbolo de conexão divina. Além do ouro, a tumba revelou colares feitos com centenas de contas de pedras semi-preciosas. A precisão do corte dessas pedras mostra que os artesãos da região de Coquelet eram mestres na lapidação. Os vasos de cerâmica encontrados na tumba 9 são verdadeiras obras de arte policromadas. O cano foi descoberto há décadas, mas por muito tempo pensou-se que era apenas um local de monumentos de pedra. Foi só recentemente, com escavações mais profundas, que percebemos que o local era uma vasta necrópole de elite. Cada nova tumba aberta, como esta tumba 9, é uma peça de um quebra-cabeça gigante sobre o Panamá antigo. Essa descoberta é crucial porque prova que as sociedades do Panamá pré-colombiano eram muito mais ricas e estratificadas do que se pensava. Eles não eram apenas pequenos grupos tribais, mas confederações poderosas com rotas comerciais que traziam materiais de lugares distantes, criando uma cultura única e deslumbrante. Número 6. Artefatos de uma cidade mineira, Utah. Imagine caminhar por uma paisagem desértica e, de repente, perceber que sob seus pés repousa uma cidade inteira de 150 anos atrás. Recentemente, arqueólogos em Utah desenterraram vestígios de uma comunidade de mineração do final do século XIX.
Não estamos falando de ouro ou joias, mas de algo mais precioso: a vida real de quem construiu o Velho Oeste. A descoberta foca em uma cidade que surgiu do nada devido à febre da mineração. O que intriga os arqueólogos é como esses locais eram abandonados rapidamente quando o minério acabava. Eles encontraram fundações de edifícios que parecem ter sido abandonados em questão de dias, criando uma cápsula do tempo da vida industrial de 1800. Um dos achados mais curiosos foram fragmentos de cerâmicas importadas e porcelanas finas. Por que mineiros vivendo em condições brutas teriam pratos decorados? Isso mostra que, mesmo nos confins do deserto, as pessoas tentavam manter uma conexão com a civilização e o status social, trazendo um pouco de requinte para as minas. Foram encontradas centenas de garrafas de vidro, muitas delas de elixires e remédios patenteados. Naquela época, esses remédios eram frequentemente carregados de álcool e ópio. Esses artefatos revelam como os trabalhadores lidavam com a dor física extrema e a falta de médicos reais nas fronteiras americanas. As ferramentas encontradas mostram a transição da força bruta para a mecanização. Cravos de ferro forjados à mão misturados com peças de máquinas a vapor revelam o exato momento em que a tecnologia começou a transformar a paisagem natural de Utah. Para um arqueólogo, o lixo é um tesouro. Latas de conserva encontradas no local revelam que eles tinham alimentos processados vindos de trem. Logística incrível necessária para manter uma cidade viva no meio do deserto. Devido ao clima seco de Utah, fragmentos de botas de couro e tecidos de lona foram preservados. É fascinante como objetos tão simples, como um caco de prato ou uma garrafa vazia, podem gritar histórias de ambição, sobrevivência e família. Número 5. Túmulos do Antigo Império, Egito. Nossa bússola aponta agora para o sul do Egito, mais precisamente para Kubey el-Awa, a Cúpula do Vento. Arqueólogos acabaram de anunciar a descoberta de um novo complexo de tumbas, que está reescrevendo o que sabemos sobre a logística da vida após a morte há 4.000 anos. A missão egípcia descobriu um grupo de tumbas escavadas diretamente na rocha que datam de 2686 a 2181 a.C. Imagine o esforço para esculpir essas câmaras na pedra bruta da margem ocidental do Nilo. Dentro de duas câmaras, os arqueólogos ficaram chocados ao encontrar cerca de 160 vasos de cerâmica. Não eram apenas vasos decorativos, mas recipientes de armazenamento que mostram como os egípcios planejavam o banquete eterno. O mais intrigante? Muitos desses vasos possuem inscrições em hierático, uma forma cursiva e administrativa de escrita. Essas notas indicavam o conteúdo, como grãos e líquidos, ou quem era o dono daquela provisão. É quase como um rótulo de validade para o além. A arqueologia revelou que essas tumbas não foram usadas uma única vez. Elas foram reutilizadas séculos depois, durante o primeiro período intermediário e o Império Médio. Os antigos egípcios eram mestres em otimizar seus espaços sagrados. Kubey el-Awa era a necrópole dos nobres. Essas tumbas pertenciam a governadores e oficiais que administravam a fronteira sul do Egito. Eles eram os guardiões das portas do comércio com a África profunda. Além da cerâmica, foram recuperados colares de contas coloridas e amuletos do Império Médio. Cada peça era carregada de simbolismo mágico para proteger o falecido na jornada pelo submundo. O que mais impressiona a equipe é o estado de preservação. Encontrar cerâmicas intactas e com escrita legível após 4 milênios é como ganhar na loteria arqueológica. Se você gostou de saber sobre os segredos de Kubey el-Awa, já sabe. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Arte rupestre de 5.000 anos, Sinai. Recentemente, arqueólogos descobriram um painel de arte rupestre espetacular na região de Wadi el-Umur, no Sinai. Não é apenas um desenho na pedra, é um registro oficial de poder. O que torna esse achado misterioso é a sua localização remota, em uma rota que conectava o Egito Antigo a minas preciosas. Esse painel funciona como um outdoor da antiguidade, declarando que aquela terra agora tinha um dono. O que intriga os especialistas é que as gravuras mostram cenas de submissão. Vemos figuras que representam líderes locais ou prisioneiros curvados diante da autoridade egípcia.
Isso é crucial porque prova que o Egito não apenas comercializava com o Sinai, mas o conquistou militarmente muito antes do que os registros tradicionais sugeriam. É a prova visual de uma expansão imperialista primitiva. E o Egito se daria ao trabalho de conquistar um deserto rochoso? A resposta está nos minerais. O Sinai era a caixa de joias do mundo antigo, rico em turquesa e cobre. Este achado arqueológico confirma que o controle dessas rotas era a prioridade número 1 dos primeiros faraós para sustentar a economia e a produção de ferramentas e adornos de luxo da corte. Os arqueólogos acreditam que a técnica de gravação profunda na rocha foi escolhida para resistir ao tempo e servir como um aviso eterno. O exército do faraó passou por aqui. É a propaganda política mais antiga da região. É impressionante como uma simples rocha no meio do deserto pode nos contar tanto sobre o nascimento de um império, não é mesmo? Número 3. Novo Mundo Neolítico, Turquia. Há algumas coisas que vocês aprenderam na escola sobre o início da civilização, que precisam ser esquecidas. Estamos falando de uma descoberta que está literalmente reescrevendo os livros de história na Turquia. O Novo Mundo Neolítico de Taş-Tepeler. Historicamente, acreditávamos que o homem só se fixou em um lugar depois de inventar a agricultura. Mas as escavações em sítios como Karahantepe e Sayburz mostram o contrário. Caçadores-coletores, antes mesmo de plantarem o primeiro grão de trigo, já estavam construindo cidades monumentais e complexas há mais de 11.000 anos. Em Karahantepe, os arqueólogos encontraram algo de tirar o fôlego. Uma estrutura esculpida diretamente na rocha com 10 pilares em formato de falos e uma cabeça humana colossal e ameaçadora emergindo da parede. Não era uma casa, era um espaço de ritual, possivelmente para cerimônias de iniciação masculina. O mais intrigante? Quando decidiam abandonar o local, eles não apenas iam embora, eles enterravam o prédio ritualmente com terra limpa, como se estivessem preservando um segredo para a eternidade. É quase como um filme de pedra contando uma história de coragem e domínio sobre a natureza selvagem. Essas descobertas em Taş-Tepeler revelam que nossos ancestrais eram artistas brilhantes e engenheiros sofisticados muito antes do que imaginávamos. Eles não estavam apenas sobrevivendo, estavam criando símbolos, religiões e instituições sociais complexas. O deserto da Turquia ainda guarda muitos segredos sob suas colinas de pedra, e cada nova escavação nos aproxima da resposta: quem realmente fomos no início de tudo? Gostou dessa curiosidade? Então continue acompanhando, porque o passado nunca foi tão surpreendente. Número 2. Símbolos antigos, escrita de 40.000 anos? Alemanha. Muitos de nós aprendemos na escola que a escrita nasceu na Mesopotâmia, há cerca de 5.300 anos, certo? Pois bem, preparem o coração, porque uma descoberta recente na Alemanha está sugerindo que os nossos ancestrais já podiam estar escrevendo há impressionantes 40.000 anos. Pesquisadores analisaram cerca de 260 artefatos encontrados em cavernas no sudoeste da Alemanha. São objetos feitos de marfim de mamute, ossos e chifres de animais que datam do período Paleolítico Superior. O que chamou a atenção não foram desenhos de animais, mas sim pequenos sinais geométricos, pontos, linhas, cruzes e marcas em forma de V. Ao todo, foram catalogados mais de 3.000 sinais individuais. Para a surpresa de todos, a complexidade desses símbolos é comparável à do proto-cuneiforme, a forma de escrita mais antiga que conhecemos. Os cientistas notaram que ferramentas de uso diário tinham marcas simples, mas estatuetas elaboradas, como o famoso homem-leão ou mamutes de marfim, que carregavam sequências muito mais densas e complexas de símbolos. Isso indica que o ser humano de 40.000 anos atrás não estava apenas decorando objetos. Ele estava usando um sistema visual para armazenar e transmitir informações para além do tempo e do espaço. Embora a complexidade seja alta, o sistema ainda é diferente da nossa escrita moderna. Eles usavam muitas repetições, como cruz, cruz, cruz. Isso sugere que talvez fosse um sistema de contagem, calendários lunares ou registros de rituais. A descoberta reforça que, anatomicamente e mentalmente, os humanos da Idade do Gelo eram tão capazes quanto nós. Eles já possuíam a ferramenta mental para criar códigos complexos de comunicação.
Infelizmente, ao contrário da Pedra de Roseta, não temos um dicionário para esses sinais. Sabemos que eles estão comunicando algo denso, mas o significado exato dessas mensagens de 40 mil anos ainda permanece um mistério absoluto. Número 1. Grafites de mais de 2000 anos, Itália. Agora, se você acha que as redes sociais são uma invenção moderna, prepare-se para mudar de ideia. Imagine um corredor movimentado entre dois grandes teatros em Pompeia. As pessoas estão esperando o início de uma peça, soldados estão de folga e crianças correm pelo pátio. Recentemente, uma equipe internacional de arqueólogos descobriu que esse exato local era o mural do Facebook da época. Foram encontrados 80 novos grafites com mais de 2000 anos, preservados pelas cinzas do Vesúvio. E o que eles diziam? Bom, exatamente o que dizemos hoje. Declarações de amor, o fanatismo por esportes, com desenhos detalhados de gladiadores em combate, os heróis da época. E reclamações e insultos, como comentários sobre refeições ruins e ofensas que mostram que o humor ácido não é exclusividade nossa. O que mais impressiona foi descobrir que crianças de cerca de 7 anos também deixaram sua marca. Ver desenhos infantis feitos com carvão no gesso nos faz lembrar que, antes da tragédia de 79 d.C., Pompeia era uma cidade vibrante, cheia de famílias e vida comum. Mas como lemos algo que o tempo quase apagou? Graças à tecnologia RTI. Ela usa iluminação digital para realçar relevos invisíveis a olho nu. Foi assim que recuperamos essas mensagens frágeis, provando que a alfabetização em Pompeia era muito mais alta do que imaginávamos. De soldados a plebeus, todos tinham algo a dizer nas paredes. Percebe? Embora a tecnologia mude a essência humana, nossa necessidade de amar, reclamar e ser notado, permanece exatamente a mesma há milênios. Pompeia e tantos outros lugares descobertos do passado não são apenas museus que o tempo nos revelou, são ecos de vozes que se recusaram a ser silenciadas. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas arqueológicas de 2026 que desafiam a lógica. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!